Fala galera, eu sou o Laranja e esse é o Cup Doodles com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu queria falar um pouco para vocês sobre roteiro, né? E como a gente criar uma história bem interessante para quem está lendo o nosso mangá, seguindo umas regrinhas básicas assim de roteiro formato japonês, tá? Então vamos lá. Eu quero falar para vocês sobre o Kisho Tenketsu, tá? Que é o nome desse conceito que é usado lá no Japão. Kisho Tenketsu. No Japão esse conceito ele é bem conhecido assim por quase todas as pessoas, não é um segredo assim só de quem faz mangá, tá? E ele é um conceito que assim ele divide como contar uma história em 4 atos, tá? Que seriam o Kisho Tenketsu. O conceito base é como apresentar melhor a história até o clímax antes da conclusão. Então, essa história vai fazer isso, tá? Ele geralmente segue esse movimento aqui e o ponto-chave aqui é pegar toda a atenção de quem está lendo aqui no Ten, que é o nosso clímax, tá? Para a gente entender melhor como aplicar isso no nosso mangá em si, eu vou passar os 4 pontos um a um aqui para ficar mais fácil, beleza? Então primeiro vamos no Ki, que significa o despertar, né? Despertar. Esse despertar aqui no nosso mangá vai ser basicamente a apresentação do protagonista. Então é muito importante que você tenha um personagem bem escrito e pense num jeito bem legal de introduzir ele na história, né? Então eu vou deixar aí no card o vídeo sobre como criar um personagem bem bacana para você já ter esse ponto pronto antes de começar a pensar no seu roteiro, beleza? Então aqui pra gente vai ser praticamente a apresentação do personagem, beleza? Então passando pro show, esse show é um termo bem difícil de se explicar assim, até entre os japoneses, mas no nosso caso aqui seria basicamente apresentar o desenrolar da história, o conflito que o personagem vai enfrentar, né? Então, pra gente aqui, vai ser também a apresentação do conflito. Sei lá, o vilão raptou alguém, matou alguém, fez alguma coisa. Então, a partir desse ponto aqui, o personagem vai desenrolar a história dele até o final, tá bom? Resolvendo esse conflito aqui. Indo pro Ten, esse Ten aqui significa a queda, tá? É algum ponto de mudança na história que geralmente é o clímax da história, né? Então por isso que eu disse que a história vai fazer esse movimento aqui, tá? Tudo pra gente vai levar até esse momento antes do Ketsu, que é o final, tá? É o fim, a conclusão. Então esse ponto aqui é o principal da sua história, tá? Então pode ser, sei lá, o momento chave entre um combate, por exemplo, cara a cara com o vilão, sei lá, tá? É o momento máximo de tensão ou de qualquer outro sentimento que você queira mostrar na sua história, tá? E o Ketsu é a conclusão, né? A conclusão desse conflito apresentado aqui no show, tá? Então, o interessante desse método aqui é que você pode aplicar eles tanto no enredo total da sua história, tanto como em cada capítulo. É bem interessante você ter todos esses conceitos em cada capítulo para sempre ter, por exemplo, o Ten, o clímax, no final do capítulo para o cara querer continuar lendo o próximo, né? Ficar empolgado esperando o próximo capítulo, beleza? Uma coisa muito legal desse conceito também é que ele não é engessado, né? Então, por exemplo, você pode ter uma história aí com Kisho, tem e o Ketsu, entendeu? Nem sempre uma história assim se leva só a um clímax, né? Sei lá, vamos dar um exemplo aqui, Cavaleiros do Zodíaco, né? Ele apresentou os personagens, aqui no show, o conflito, a Saori tomou uma flecha no coração.
Então aqui no Tem, a gente teve 12 Tens, sendo cada Tem um cavaleiro de ouro, por exemplo, até chegar lá no mestre, que foi o Quetzal, entendeu? Então esse conceito é muito legal. Espero que ajude vocês a criar uma história bem interessante aí no seu mangá. Isso aqui geralmente é um padrão da indústria do mangá, tá? Então se você fizer dessa forma, com certeza o seu mangá vai ser bem mais interessante e bem mais característico como uma história de mangá, beleza? Então é isso aí, se você curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal se não for inscrito e deixa aí nos comentários quais outras dicas vocês querem ver sobre criação de mangá, beleza? Então vou ficando por aqui, um abraço e fui! Aqui do lado direito tem um botãozinho laranja, por favor, aperte, ou então aqui embaixo o botãozinho vermelho. Muito obrigado!